Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos sempre aos domingos, às 20 horas, para juntos fazermos a prática do Evangelho no Lar, como um convite para que todos nós façamos essa mesma prática nos nossos lares. Basta separar uma vez por semana, um horário que fique bom para você, para as pessoas que estão junto, né, que podem fazer essa prática em conjunto. E os efeitos são muito bons, né? Nós vamos sentindo um verdadeiro tratamento para todos nós, para a casa em que nós moramos, para as pessoas que convivem conosco. Então vamos iniciando hoje, que nós temos um tema muito importante, né, nos dias atuais para falarmos, que é o tema da inteligência. 7, no último item desse capítulo, que é o item 13. E vou dando boa noite para quem está chegando já por aqui com a gente. Boa noite, Fabi. Boa Tudo noite, bem, querida? Lília. Boa noite a Muito todos que estão conosco. boa noite. Muito bom estar aqui contigo, também com a Lê, Igualmente. com Eduardo, a Giovana, Elizabeth, Edson, a Pati, também a Miriam, Juliana, Gladete, Suzana, são tantos os corações, né? Que se reúnem aqui com a gente aos domingos, a Nádia também. Boa noite, Nádia, que bom te ter aqui. Hoje vamos então, Fábio, falar a respeito da missão do homem inteligente na Terra, mas para começarmos, eu vou te fazer um convite de fazer a nossa prece inicial para nós seguirmos o roteiro, né, que a gente convida todos que façam também nas suas casas, basta uma prece inicial, a leitura de um trecho do Evangelho, comentários, aquilo que despertou, né, sua curiosidade, que tocou seu coração, também uma prece final, né, que pode ter uma irradiação. E para aqueles que desejarem, é sempre muito bem-vindo ter nesse momento um copo de água, né? Essa água vai ser fluidificada, essa água vai trazer para a gente, né, os fluidos necessários para o nosso refazimento físico, emocional, mental, espiritual. Então, eu faço esse convite para a Fábio fazer a nossa prece e vamos começando. Vamos agradecer a Jesus esse momento sagrado, onde os nossos corações se entrelaçam a corações amigos das duas dimensões da vida. Que unidos, Senhor, nesse desejo sincero de aprender, para cada dia sermos melhores do que o dia de ontem, que esses corações entrelaçados possam contribuir, junto com as equipes, com as falanges de amor que envolvem esse planeta, para a pacificação de todos os corações. Que a tua misericórdia, Senhor, que a tua piedade recaiam sobre todos nós. Assim seja. Assim seja. Então, estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. E nos diz assim o espírito Ferdinando, um espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diria se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno?
Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma deu. Então, Fábio, não faltam, né? Não faltam lições para nos advertir, né? Para servir de advertência para gente. Mas o que que essa leitura, né? E esse ensinamento, como ele se relaciona para você com essa temática da humildade, né? Que é a temática principal desse capítulo. É que a humildade vai mostrar o caminho do uso correto da nossa inteligência, porque o inteligente ele não é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Hoje você está com uma mente, né, que pode fazer com que você demonstre todo o seu potencial divino. Mas amanhã pode ser que não. Tive tantos casos, né, mentes brilhantes que o Alzheimer, hoje em dia a gente vê, né, e é muito rápido, um acidente, uma virose, uma bactéria pode acabar com mentes brilhantes, né? Mas é a humildade que nos mostra isso antes que essas coisas aconteçam, né? E às vezes elas acontecem justamente para nos nortear, nos mostrar outros caminhos. Particularmente, é uma das páginas que eu mais gosto do Evangelho. Eu acho ela de um. Nem sei te dizer o adjetivo, mas ela sempre cala muito fundo no meu coração. E gosto muito já do primeiro parágrafo, né, que o Ferdinando vem nos mostrar, para a gente ficar realmente no nosso patamar, não a quem, mas não além, né? Por mais inteligente que a pessoa possa ser aqui na Terra, essa inteligência ainda, no padrão evolutivo, ainda é pequeno, né? É minúsculo. E a gente sempre lembra de Jesus, né, Emília? Que é sempre o nosso modelo e guia. Ele foi o governador espiritual da Terra, que por mais que a gente leia, eu acho que a gente não tem noção ainda da dimensão, né, do que seja isso, um espírito crístico. Ele usou toda essa inteligência dele para o amor, né? Quer dizer, a inteligência, a gente acha que é só cultura, é domínio, é soberba. Tudo bem, é a nossa faixa evolutiva ainda, mas Jesus já veio dizer que não, que inteligência e amor é isso. É para o nosso crescimento espiritual. E não há crescimento espiritual sem o semelhante, sem o outro estar junto com a gente. Outra coisa que eu queria falar é que a gente sempre coloca a inteligência a nível de indivíduo, mas também a gente pode usar a nível de coletividade, né? Como sociedade, a gente tem usado os nossos recursos de inteligência, tanto para o bem quanto para o mal. E a gente acha também que o inteligente é aquela pessoa do laboratório, cientista. Hoje, inclusive, a inteligência ela tem tantas divisões, né? A inteligência, até me fugiu o nome agora, mas a matemática, a de oratória, a da música, tem a espiritual também, eu acho que não tem. Bem legal esses estudos, né? Que também ampliam um pouco. Mas todos nós somos inteligentes. Somos capazes de discernir o certo, errado, fazer escolhas. Então, temos inteligência, né? Inteligência não é só cultura, não é só livros lidos, banco de escola. Como é que a gente está usando essa inteligência, por exemplo, na formação da nossa família? A gente sabe desse potencial, né? Buscar esse potencial dentro de si para resolver as problemáticas da vida familiar, da vida social,
da vida de relação com o seu companheiro e com a sua companheira, né? Inteligência não é só uma graduação, não é número de livros, não, isso aí é intelectualismo, né? É uma parte. Mas nesse sentido de valorizar esse potencial que todo mundo tem, todo mundo. Tenho algumas amigas muito queridas que são super envergonhadas porque, fulano fala melhor, então eu não vou fazer a prece, então eu não vou ler, então eu não posso fazer. E não é, gente, é um não entendimento do que é inteligência, que é a capacidade de você fazer escolhas, de observar, né? Às vezes, como é que a gente fala? Aquela inteligência do pessoal do campo, do interior, porque é de observação, é de vivência, é do espírito imortal. Muito interessante, né, Fábio, esse ponto que você traz. Tem um estudo na apostila do EAD, né, do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, e ele lista, quando ele fala desse tema, ele lista as inteligências, né? Inteligência visual ou espacial, inteligência musical, verbal, que é essa que você fala, a pessoa se expressa bem, né? Tem essa capacidade de comunicação. Inteligência lógico-matemática, que eu acho que talvez seja a que a gente mais se impressiona, né? Essa parte racional, né? Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e inteligência corporal. E aí tem sim, né, como você falou, a inteligência espiritual, que é um conceito mais recente, né? Tem inteligência emocional também, né? Que é a compreensão das próprias emoções e do potencial dela. E a inteligência emocional é um campo de estudo na Universidade da Califórnia. Daí tem um acadêmico que é o Dr. Robert Emmons, que está conduzindo esses estudos, né? Fala sobre essas múltiplas inteligências, inclusive essa da psiconeurologia, da religião, a capacidade espiritual que a gente tem, né? E só isso acho que bastaria para despertar a nossa humildade, né? Porque será que assim, ai, me considero inteligente, então eu tenho todas essas inteligências, eu me considero capaz em todas essas áreas, será? Né? E será que uma pessoa que eu considero não tão inteligente, será que essa pessoa não tem uma capacidade maior do que a minha em alguma dessas áreas? Né? Então, acho que só esse ampliar dessa visão já deveria ser suficiente para nos colocar nesse lugar que o Ferdinando nos traz, desses limites bem estreitos, né, que a gente tem no mundo hoje em relação à inteligência. E, bem, eu pensei também em relação a esse tema, Fábio, queria te ouvir a respeito da faculdade, né? Do que é a inteligência, né? Que a inteligência, no final das contas, não é uma faculdade, que às vezes a gente, na limitação da nossa visão material, a gente pensa que tem a ver com o cérebro, né? Com a capacidade cognitiva, né? Dos neurônios da pessoa, das sinapses e tal. O cérebro, claro que ele é fundamental para que a inteligência se manifeste, né? Qualquer dessas que a gente citou, mas ele é o hardware, vamos chamar assim, né, do computador. O hardware, né, um computador muito capaz, com uma capacidade de processamento incrível, o último de ponta, né, o último computador mais capaz do mundo, fantástico. Mas se não tiver um software, se não tiver alguém operando ali, é um pedaço de metal, né? Então, o cérebro é a mesma coisa, né? É o hardware. A gente tem o software que vai exercitar através daquela capacidade ali, daquele aparelho, né? Que vai demonstrar as funções e vai usar daquilo para demonstrar a inteligência. E quem opera o software, né? Quem opera a mente é o espírito. Então, a gente não pode ter dúvidas de que a inteligência é uma faculdade do espírito. Mas nem sempre, como, né, você falou, Fábio, a gente tem a habilidade de acessar essa faculdade, como tantas outras, né? Então, a Aurélia até pergunta aqui, ó, inteligência seria uma aquisição? E aí? Vou devolver essa pergunta para a Fábio, tá, Aurélia? Que eu já falei bastante. Ah, os espíritos sempre nos falam que a nossa escala evolutiva, né, é para desenvolver as duas asas do espírito. Emmanuel fez essa analogia, né? Tanto a inteligência quanto a moralidade, né?
Então, nós somos em busca do desenvolvimento intelecto-moral. Não existe um sem a outra. Embora eles também nos falam que a primeira etapa ela vem com a inteligência, porque ela é que dá o discernimento, né, o raciocínio, para depois nós irmos alçando essa moralidade num nível que particularmente eu acho que a gente ainda tem dificuldade de entender. E o exemplo é porque a gente não consegue entender direito Jesus. A gente está aqui ainda se batendo, né, Emília? Como é que é o Evangelho Redivivo? A primeira etapa é o conhecer Jesus. Depois meditar, sempre esqueço Depois o sentir de e e depois o depois viver. viver. Então a gente, na verdade, está tentando, está começando a conhecer Jesus, né? Porque as outras etapas ainda são esforços que nem sempre a gente consegue, mas a gente está despertando para isso. Então nós estamos aqui para desenvolvermos essa inteligência e essa moralidade. Sim, e de fato, né, esse desenvolvimento, e eu achei muito interessante, eu estava ouvindo o Campetti falar sobre esse tema, o Geraldo Campetti, ele fala da inteligência intelectual como sendo essa asa da racionalidade e a inteligência moral como sendo a asa, né, do nosso comportamento, né, do nosso sentir, né, do nosso viver. Então, seriam também duas inteligências, né? Uma mais ligada à racionalidade e a outra mais ligada, né, ao nosso sentir, né, e ao nosso comportamental, que vai resumir a nossa moral, né? Que a Sempre moral está na lembrando, ação, né? né, é que a gente precisa ainda de dividir, de conceitos, Sim, porque depois tudo vai desaguar no amor, né? Gosto muito do seu sim. Ivan Azevedo, se você está com a gente hoje, né? Uhum, Tudo é a lei do amor. Tudo que a gente lê, estuda, faz é para a gente poder vivenciar o amor, que é uhum, Deus, né? Como disse o apóstolo João, né? Deus é amor, o amor é Deus. O uhum, Aurélio botou se a aquisição ou inata, né? Tudo está em nós, né? O espírito foi criado simples e ignorante, mas sim, todo o germe está em nós para que a gente venha desenvolver, né? Todas essas faculdades. Todos nós uhum. possuímos, então é inata. Mas ela aqui a palavra aquisição nos séculos, né? Fazer tirar esse brilhante lá das profundezas. Somos um brilhante, né? As profundezas, e temos que tirar, limpar, lapidar, para que ele possa refletir as mil facetas de que Deus nos disponibilizou. Inclusive a da sabedoria, da inteligência, né? Uma conquista, sim. Quando no livro Jesus no Lar, deixa eu até ver qual é o capítulo aqui direitinho, que fala sobre, o capítulo 14, né? E o Lúcio traz para gente, né? A coroa e as asas. Capítulo muito bonito. Jesus no Lar, a gente sabe que é um livro em que Né Lúcio nos traz as histórias dos bastidores do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, né? Então, numa dessas reuniões, Jesus estava comentando a respeito do saber, a respeito da inteligência. E nesse comentário, para ilustrar a conversa, ele traz a história de um homem que queria aprimorar o conhecimento dele intelectual como uma maneira de se aproximar de Deus. Então, é dado para ele a oportunidade de galgar o cume de um monte muito extenso. E ele, se ele fosse, né, ao longo desse monte, ele iria acumulando esse conhecimento a ponto de ter todo esse conhecimento e poder ascender, né, a Deus. E ele vai caminhando, vai subindo esse monte, e no caminho ele vai vendo que as vestes dele são inadequadas. E ele vai trocando as vestes, né? Ele vai trocando as vestes para que ele se sinta mais adequado à medida que ele vai subindo, né? À medida que ele vai se deslocando, ele vai aprendendo que ele precisa de outras vestimentas. Quando ele chega lá no topo, ele é recebido por um anjo do Senhor que entrega para ele uma coroa. Afinal, ele chegou lá, né? A coroa tem toda a simbologia, né? De ser a representação aí da luz, da sabedoria, né? Se coloca a coroa na cabeça dos reis, né? Das rainhas em função disso. É a cabeça mais sábia, né? Daquele reino.
Então ele recebe essa coroa, mas ele não recebe as asas para alçar aos céus. O emissário de Deus diz assim: agora, para receber as asas, você precisa descer esse monte, né? E depois as asas te serão dadas. E à medida que ele desce o monte, ele vai encontrando outras pessoas que também estão fazendo o caminho que ele fez. E essas pessoas estão muito diferentes, né, com roupas ridículas, roupas inadequadas, o sapato, enfim, as vestes, e ele vai achando aquilo tudo muito pueril, muito engraçado, muito estranho. Ele começa a ironizar. Ele começa a dizer: ai, não acredito que essa pessoa está subindo esse monte com essa roupa, não vai funcionar, né? Não vai dar certo, né? E ele vai então nessa ironia até o final do processo. E lá ele está esperando as asas. E aí o emissário de Deus diz assim para ele: que infelizmente o papel dele nesse movimento era o de auxiliar quem estava subindo, quem estava passando por aquilo que ele havia passado, e ele não fez isso, né? Então ele não era digno ainda das asas, ele precisaria ainda descer muitas vezes para aprender a ajudar. E nesse aprender a ajudar, ele receberia essas asas, né? Então, só o conhecimento de ter subido não bastava. Ele precisava também saber ajudar para conseguir ter a conquista que ele queria, né? E eu Isso é acho uma essa boa história bem. reflexão. É, Essa é uma boa reflexão, Emília, para nós no dia a dia. Para nós é mais fácil avaliar o quanto eu sei, né? Ah, eu sou capaz disso, daquilo. Mas se a gente realmente está empregando isso para o nosso desenvolvimento espiritual, se eu consigo passar para aqueles que convivem comigo as minhas experiências, esse meu atributo, eu consigo fazer isso? Estou fazendo isso? e de que maneira, né? E de que maneira, né? Sem a ironia, Arrogância, sem a arrogância. prepotência, sem querer Isso. sufocar o outro, sem Uhum, querer dominar o outro. Então, são uhum, reflexões que é todo dia que a gente tem que fazer. Como é, eu falei ali no início, a gente leva muito para o meio acadêmico, para o externo, uhum, mas dentro da nossa casa, às vezes, como a gente ensina as tarefas para os nossos filhos, uhum, ou alguém pede para como é que eu mexo no computador aqui, no hum. celular? Como que você para, Encara, se né? disponibiliza, paciência, e às vezes a pessoa vai perguntar várias vezes. Então, Sim. nós vemos os idosos, né, às vezes sendo maltratados, ignorados, porque solicitam pessoas com limitações intelectuais, né? Nem todo mundo consegue conviver, consegue Uhum, algo até que eu acho extraordinário, as pessoas que trabalham com pessoas com limitação intelectual, que se disponibilizam a auxiliar essas pessoas, mas que dentro desse processo descobrem a beleza dessas criaturas que estão temporariamente com a sua inteligência embotada. Que esses profissionais, esses pais, esses familiares descobrem além do que a nossa sociedade mostra, né? E os relatos de eles descobrirem o ser imortal ali dentro dessa limitação física, que a gente não é só isso, que a gente vive numa sociedade que valoriza, né? O aspecto de ter, mas valoriza muito o intelecto, a uhum, beleza e o intelecto. A gente reverencia muito rápido as pessoas que demonstram esse intelecto, mesmo às vezes subjugando, maltratando os outros, mas no fundo, como sociedade, como indivíduo, a gente ainda baixa a cabeça, a gente até se acha inferior quando o outro fala um pouquinho diferente só, né? uhum, Então, eu reverencio as pessoas que aprenderam e veem as pessoas além essa parte do ser humano, né? Nós somos muito uhum, mais do que isso, muito mais. uhum, Jesus nos mostrou isso, e quando ele fala conhecereis a verdade vos libertará, não é a verdade da quantidade de saber, né? Mas é essa verdade do reino de Deus dentro de nós, uhum. dessas leis de amor, justiça e caridade que dá dentro de cada um de nós. E muitas vezes está nesses
nessas pessoas ali um espírito também com essa faculdade da inteligência adormecida, justamente porque a intenção é que o desenvolvimento de outras inteligências aconteça, Ou às né. vezes tem espíritos que vêm, pedem essa limitação para que ajude a família, a comunidade onde ele está inserido. Perfeito, Às vezes perfeito. ele pede, eu quero ir porque essa pessoa já vai ter condições, né, de Uhum, vir com o intelecto, mas que a sua moralidade, que a sua evolução espiritual vai superar e vai envolver toda essa comunidade. uhum, uhum. Então, a Muito gente tem bom. que abrir olhos, abrir corações, olhar o mundo que a gente está sempre com o auxílio de Jesus, porque a nossa tendência, né, o atavismo, né, os nossos condicionamentos, fatalmente, é muito fácil a gente cair no aqui e no agora, né? Então, que a gente Sim. possa, ó, lembrar, gente, quando alguém nos pedir uma ajuda, uma orientação, que a gente faça com muita alegria, por estar sendo útil ao outro, por essa nossa capacidade, pequena ou grande, possa estar começando a ser utilizada para o bem nosso e do coletivo, né? E uma coisa que me ocorre também, Fábio, que não é só quando a gente se depara com aquele que aparentemente não tem a faculdade da inteligência ou não tem aquele conhecimento específico, mas muitas vezes também a gente se depara com pessoas em erro, né, com situações de pessoas que a gente já identifica que tem um comportamento que não está adequado ou que é moralmente condenável, né? E nós muitas vezes caímos no que Jesus coloca aqui nessa leitura do Jesus no Lar como censura indébita. Então, a gente também pode usar a nossa inteligência nesses momentos, né? Ele diz assim, ó, há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento e na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Então, quando a gente vê a imperfeição, às vezes cultural, né, a gente às vezes até se compadece, né? Ah, imperfeição no sentido das limitações materiais, né? De uma doença, a gente se compadece. Mas quando a gente vê a imperfeição moral, né? A gente muitas vezes se torna grandes cruéis, né? A gente não tem tanta, né, tanta caridade no coração para olhar esses irmãos que estão, às vezes, cometendo, né, decisões, às vezes até para o coletivo, enfim, ainda num caminho de erro, né? E eles também merecem o nosso que a gente usa a nossa inteligência, né, para agir no bem, né, em favor, e às vezes redobrar a nossa fortaleza no bem, né. O pessoal está comentando bastante, Fábio. Eu vou ler aqui alguns comentários e vou ler também, né, a gente perguntou mais cedo, gente, aqui no Instagram, o que que é a missão, né, do homem inteligente. E aqui a Gisela diz para a gente que a missão é avançar na jornada. A Paty disse que é fazer o bem, divulgar os princípios do Evangelho e exemplificar a humildade. A Clarice disse que é ajudar os menos favorecidos a se erguerem. Então, um bom resumo de tudo que a gente trouxe aqui, né? E a gente tem outros comentários aqui também. A Adriana diz que quanto mais se dá, mais se ganha. A Juliana disse que não precisamos ter só a teoria, precisamos colocar na prática, de fato. O seu França diz que acredita que a inteligência é uma habilidade concedida por Deus ao homem para adquirir novos conhecimentos e se ajustar e criar diferentes circunstâncias para melhorar a vida humana na Terra. O Aurélio diz que o instrumento do bem, o livro de Tiago, nos diz que Deus nos dá liberalmente a sabedoria, em se pedindo com fé, e muitas vezes a retemos. A Susana disse que os homens possuem da matéria a conceituação possível de ser fornecida pela sua mente, compreendendo-se que o aspecto real do mundo não é aquele que os olhos mortais podem abranger. Esse vem do livro Mediunidade e Tarefa com Jesus. E a Maria Cristina diz que acredita que as pessoas com deficiência intelectual venham para nos ensinar a ver o mundo com mais simplicidade.
Gente, obrigada a todos pelos comentários. É sempre muito bom estar com vocês, né, ter a participação de todos, porque esse é o evangelho da associação, né? Então, é o evangelho de todos nós, e quando a gente comenta, a gente colabora, a gente coloca a luz também, né? Para os outros que por vezes podem estar pensando ou podem olhar por uma perspectiva nova através do comentário que a gente faz. Então, obrigada pela gentileza aqui de todos vocês. Fábio, você tem mais algum comentário? Uma indicação, o blog da Associação Espírita Fé e Caridade com o tema O Homem Inteligente está muito bom. Procurem lá no blog, tá bem legal o texto. E esse livro aqui é Religião dos Espíritos, que é Emmanuel Chico Xavier, que ele faz um estudo em cima do Livro dos Espíritos. Então, é a questão 592 do Livro dos Espíritos, para a gente também lá dar uma olhadinha. Eu vou ler só o último capítulo, o último parágrafo. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus. Isso é importante, gente, não é segundo o padrão do mundo, é segundo o padrão de Jesus. É aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Muito bom. Gente, sempre em sintonia, né? Eu estava com esse parágrafo aqui separado para encerrar. Muito bom. Obrigada, então, a todos e a todas. Vamos, então, para a nossa prece de encerramento. Agradecendo de coração a presença de cada um aqui, encarnados e desencarnados. Sabemos que esse é um momento muito especial para todos nós, em que nós preparamos mentalmente, emocionalmente, para iniciar mais uma semana no caminho de Jesus, olhando para cada situação das nossas vidas como uma verdadeira oportunidade de crescimento, crescimento do amor em nós. Tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Beijo. Beijo.